Primeira Epístola de João, abra comigo, Primeira Epístola de João, capítulo 2. Nós leremos apenas os versos 5 e 6. Primeira Epístola de João, o capítulo é o 2, versos 5 e 6. É aqui que vamos ler apenas, mas como de costume, você mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Para que nós possamos caminhar então em outros textos que corroboram exatamente com o que vamos tratar. Quero falar com os irmãos hoje sobre a temática, sobre o tema, com base no texto, é claro, andar como Jesus andou. Uma questão prática para o nosso dia, uma questão prática diante da ótica que vivemos, não é? Com base nesse texto aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 5 e 6. Acompanhe, diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve fazer o quê? Andar assim como ele andou. Não tem outra forma. É exatamente isso. Andar como Jesus andou. É importante que nós entendamos primeiro o contexto dos escritos joaninos, do que João está escrevendo, para que ele está aplicando isso. É claro que quando nós estamos falando de escritos joaninos, nós estamos falando do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e das epístolas que João escreveu, todas elas, é claro, inspiradas pelo próprio Deus e benéfico para o nosso coração, benéfico para o nosso ser e benéfico para a nossa alma. Mas veja, o contexto dessa primeira epístola de João, evidentemente que nós vamos nos ater nessa primeira epístola e daqui a pouco, com certeza, nesses versos que lemos, nós verificamos com muita clareza que João, quando escreve essa carta aqui, veio com um caráter pastoral, vem com um caráter teológico, que encoraja na questão prática os seus leitores, tanto daquele tempo como para nós. A mensagem ela ecoa para o nosso tempo presente. João aqui trazendo essa questão de uma carta pastoral, como é, de fato, não é num caráter teológico, ele conclama com que os leitores dessa epístola, dessa carta, os crentes em Cristo Jesus, vivessem então uma vida autêntica em Cristo Jesus. E é claro que ele vai depois dizer o que é ter uma vida autêntica em Cristo Jesus. Não é uma palavra jogada ao vento, de forma nenhuma. Essa carta, só para que você relembre, talvez você já saiba, ela foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo. Essa primeira epístola de João, não é? E ela teve como pano de fundo aqui a defesa da fé por João. Também é uma carta apologética, por conta do surgimento de várias heresias, em especial o gnosticismo. Em especial isso. E também aqui a reafirmação, claro, da doutrina cristã, em especial a respeito da encarnação de Jesus. Se você ler a primeira epístola de João com mais calma, você vai notar exatamente isso, ele está tratando disso. Então João, escrevendo como agora apóstolo e como pastor, ele temia, e não é um medo de Deus não está no controle das coisas, não, ele apenas temia no sentido orientativo, que, na verdade, os crentes fossem infrutíferos na fé. Por isso que ele orienta. Ele tem essa ressalva de tratar com muito carinho, né? Ele é, inclusive, conhecido, né, como apóstolo do amor, com muito carinho, doutrinando, né? Parece que a pessoa até nem levou uma bordoada. O João é assim, tá certo? Ele vai doutrinando ali, com muito cuidado, para que os crentes não sejam infrutíferos na fé, ou até mesmo levados, né, pelos falsos ensinos do gnosticismo. E relembre o que é o gnosticismo. O gnosticismo ele tinha como premissa, né, a questão principal do gnosticismo, tem várias coisas, mas a questão principal era que Jesus não tinha um corpo. Jesus não tinha matéria, ou seja, já tinham negado, inclusive, segundo a ótica do gnosticismo, que Jesus de fato não era homem. Ok? Essa era uma premissa do gnosticismo. Uma outra premissa do gnosticismo que João está combatendo aqui, paralelamente ao que nós estamos falando, é que na verdade, o corpo ele é mau, a matéria é má, mas o espírito estaria pronto. Ou seja, isso trazia um conceito de libertinagem, não de liberdade, de libertinagem, porque o que eles quisessem fazer, eles poderiam fazer
na mente deles, na ótica deles, de que o corpo é mau. Então, está tudo certo, não tem nenhum problema. E eles estavam querendo trazer isso para a igreja primitiva, tentando se infiltrar no meio da igreja primitiva. João está combatendo esses falsos ensinos. E ele está justamente tratando nessa primeira epístola de trazer bem abalizados os crentes aquilo que eles ouviram, aquilo que eles professavam, para que fossem frutíferos e não infrutíferos. Então, por isso, ao longo dos 5 capítulos, e aí cabe aqui uma recomendação a você, é uma recomendação, que você leia esses capítulos, são 5, um a cada semana. Estou falando de semana, daria para ler numa tacada só, mas um a cada semana. Capítulo 1 da primeira epístola, capítulo 2, depois o 3, o 4, o 5. 5 semanas você termina. Há uma recomendação aqui, porque isso aqui irá recobrar a consciência de nós, de cada um de nós, os leitores, sobre a fé em Jesus e o desejo de encontrar nele, em Cristo Jesus, o caminho adequado e correto daquilo que é ser um discípulo. E veja que interessante, João, no primeiro capítulo, como testemunha ocular, aí no 1 João, no primeiro capítulo, como testemunha ocular do ministério de Cristo Jesus e da sua ressurreição, o que é que ele faz? Ele afirma categoricamente que ele esteve com Jesus encarnado. Veja, ele está contrapondo o que o gnosticismo estava tratando. Ele esteve com Jesus encarnado, reforçando inclusive a humanidade de Cristo. Nós sabemos que Cristo 100% homem, 100% Deus, a união hipostática da sua natureza, né, das suas naturezas, claro, mas nós entendemos que João está caminhando nisso porque havia muita confusão na mente das pessoas por diversas heresias, inclusive que eu citei a vocês que eram disseminadas. Então no capítulo 1 ele reafirma a humanidade de Cristo, afirmando que o nosso Senhor, ele era verdadeiro Deus, é verdadeiro Deus, aliás, e verdadeiro homem. Você nota isso em 1 João capítulo 1, verso 1 e 2, nós vamos escrevendo o contexto da epístola, para que você entenda, para depois então nós falarmos do contexto do que lemos, ok? E aplicarmos isso, andar como Jesus andou. 1 João capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Ele está falando que viu, ouviu, apalpou Cristo também como homem, o verbo encarnado, exatamente contrapondo a heresia do gnosticismo. No segundo capítulo dessa epístola, aqui saindo do primeiro capítulo, no segundo capítulo dessa epístola, João aqui, ele reforça a questão da segurança da salvação dos cristãos, que reside no mistério propiciador de Jesus Cristo. Claro, que com a sua morte na cruz, ele começa a falar no capítulo 2, quando Jesus morre na cruz, ele satisfaz a justiça ou a ira santa de Deus. É aquilo que nós conhecemos teologicamente, talvez vocês já devam ter ouvido falar. Eu não quero tratar em termos teológicos, mas para que você ligue uma coisa a outra, é a teoria da satisfação de Deus. A ira santa de Deus, descarregada em Jesus Cristo na cruz do Calvário, fez com que esse sacrifício fosse perfeito e subisse um cheiro suave, um cheiro agradável a Deus. E Deus recebe então esse sacrifício de Jesus Cristo, afastando então a ira divina contra aqueles que pela fé em Cristo estão salvos. É sobre isso que ele está dizendo. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, o segundo capítulo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. João estava falando que nós não íamos pecar nunca mais? Era isso que ele estava dizendo? De forma nenhuma. Ele completa o resto do texto. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele está falando exatamente isso. No terceiro capítulo de 5 dessa epístola, no terceiro capítulo, João
fundamenta no amor de Deus a causa da nossa salvação, o motivo da nossa salvação, que não está em nós mesmos, é pelo amor divino. Nós somos salvos porque Deus nos perdoou e nos adotou como família dele. Além de nos perdoar, além de nos justificar, além de tirar a nossa pena, que era inferno, além de nos livrar disso, ele nos traz agora e nos coloca como família real, só que a família real divina. Nós somos família de Deus. E ele está dizendo isso nesse capítulo 3 da primeira epístola. Ele afirma categoricamente que o nosso amor pelos irmãos é uma evidência de que nós, cada um de nós cristãos, já estamos unidos em Cristo Jesus pela promessa da redenção. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. 1 João capítulo 3, verso 14 agora. Aqui nesse terceiro ponto aqui, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. No penúltimo capítulo da epístola de João, 4º capítulo, João agora denuncia com mais ênfase. Ele categoricamente, ele escancara, não tem nenhuma maquiagem. Ele tira a cortina, não é? E denuncia, aponta o dedo em riste, a heresia gnóstica. Que justamente, reforçando para que você relembre o que eu disse, afirmava que Jesus não tinha um corpo. Os mais extremados até, claro, né? Dentro do gnosticismo tinha uma contradição ambulante. Além de eles acharem que tinham um conhecimento mais elevado e oculto, secreto, além da Bíblia Sagrada, há alguns deles, inclusive, que diziam que Judas foi só que entendeu as coisas. Na verdade, todos os outros discípulos não entenderam nada do que Jesus falou. Jesus, então, pediu para que Judas o vendesse, na verdade. Olha que ideia totalmente controversa com a Bíblia Sagrada. Para que ele pudesse, então, sair do cenário terreno, né? Contradiz, porque se ele não tinha um corpo, como é que ele estava lá, preso num corpo, para ir embora para o céu? Um absurdo. E João estava batendo exatamente nisso. Por quê? Porque crer na encarnação de Jesus é um elemento central da nossa fé. Se nós não crermos que o Verbo encarnou, acabou a fé. Vocês entenderam isso? É um elemento central, e João está combatendo isso. Jesus, então, precisava morrer, claro, como homem. Por quê? Porque nós pecamos. Então, exigia-se sangue. É claro que, como homem, Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele pagou, não é, pelos pecados, pela carne. Deveríamos ser nós. Mas, na verdade, ele pagou em carne. Como Deus, Deus não morre. Então, ele lutou contra a morte e venceu a morte, para que nós, então, pudéssemos estar vivos espiritualmente. Natureza divina e natureza humana. E aqui os gnósticos estavam falando, não tem nada de... não é humano, não. Além disso, sua humanidade nos deixou um exemplo, né, de vida que agrada a Deus. Ora, sem a encarnação, nós perderíamos totalmente o referencial ético, o referencial moral da nossa fé. Se Jesus aqui não foi humano, nossa religião seria diferente de qualquer outra. Não é? No sentido de que de nós simplesmente estarmos redarguidos, afastados do que os outros creriam, mas com ponto de contato que Jesus seria como qualquer outro de outra religião, algum Deus, qualquer desses falsos. Não teria sentido nenhum. Né? A crença existiria no mundo uníssona. Nós só temos duas religiões no mundo. Aquela religião que o homem intenta buscar Deus, ou pensa que busca Deus, tá certo? Pensa que dá um passo até Deus, e a religião que Deus busca o homem. É a nossa, o cristianismo. Ok? Todas as outras são variantes dessa primeira. Somente o cristianismo é Deus que busca o homem. Pois bem, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 a 3, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. O E maiúsculo, Espírito Santo, agora com E minúsculo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus. Toda boca que confessa que o Verbo encarnou, este é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Os gnósticos, no caso ali. Não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. No contexto, agora no último capítulo da Epístola de João, da primeira, tá certo? João conclui a epístola afirmando que a nossa religião é a proclamação da certeza da vida eterna. Nós temos certeza da salvação. É isso que João está falando. É a proclamação disso, porque a salvação não está nos nossos méritos. A salvação não está no que eu faço. A salvação está no mérito, ou nos méritos, do que Jesus fez. Da consumação que Jesus fez na cruz do Calvário. Não nos reunimos aqui para obtermos sucesso. Nós não nos reunimos para obter reconhecimento ou qualquer outra coisa parecida. Isso aí tem outro nome. Nós aqui nos reunimos para celebrar. Nós nos reunimos aqui pela fé. A salvação que Jesus conquistou para nós, ao morrer na cruz do Calvário, é para nos ressuscitar, se morrermos dentre os mortos, para um dia estar com Ele. O certo é que nem todos morreremos, o próprio Paulo disse. Também a maior promessa da igreja é que Ele nos buscará e nós estaremos com Ele eternamente, em alegria eterna. Ele finaliza dizendo isso no 5º capítulo, no contexto da epístola. 1 João capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A quem? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ele não está falando para ímpios, ele está falando para crentes em Cristo Jesus. Nesse 5º capítulo. Eu estou dizendo a vocês, ele está dizendo, eu escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é se talvez vocês terão, vamos ver se dá, não é? Como uma teoria, não é verdade aí, do juízo investigativo, que é uma heresia, não é? Que diz que Jesus não morreu na cruz do Calvário, morreu, aliás, na cruz do Calvário, mas o está consumado não serve de muita coisa. Jesus subiu aos céus, entrou no santuário, penetrou no santuário celeste e está tentando, nesse momento, inclusive, nos salvar. Está aí, na mídia, nos podcasts. Só troca o nome, ok? Só troca o nome daquilo que era seita no começo da igreja primitiva, né? Ou tentando introduzir, está atualmente falando, não. Está consumado, Jesus cumpriu exatamente o que deveria. Ele morreu uma única vez, de uma vez por todas, para que nós fôssemos salvos. Agora, o contexto do texto que lemos, agora que você conhece a carta da caminhada, agora que você vai ler um capítulo por semana, não é? Não é isso ou não? Por semana? Ou não? Sim ou não, irmãos? Esse sim está desenganado pela medicina. O contexto agora do texto que nós lemos, o versículo escolhido aqui para esse sermão, para essa conversa nossa, para essa fala, encontra-se no capítulo 2. Se você notou aí, você viu a nossa caminhada da epístola, só para você entender o que era que estava se baseando, não é? João, por que ele estava falando? Esse texto inicial que nós lemos está no capítulo 2 da primeira carta, não é? Uma vez que o apóstolo já estabeleceu que Jesus é humano, ele pode então nos convidar ao quê? A seguirmos os passos que ele fez. Uma vez que ele já estabeleceu que Jesus é humano. 100% humano, o Verbo encarnou. Então agora nós vamos seguir os passos que ele deu. Nós vamos ir após ele, é isso que João está falando. E veja aqui, nós podemos imitar Jesus, porque claro, ele foi humano como nós. Nós não estamos imitando atributos incomunicáveis, que são somente de Deus, somente de Cristo, do Espírito Santo. Nós estamos nos atributos comunicáveis. É isso que ele está falando. Agora veja, a preocupação do apóstolo João era legítima. Circulava na igreja nos dias, né, que ele escreveu esta heresia gnóstica, que ensinava que o espírito era bom e que a matéria era má. Então eles negavam que Jesus pudesse ser humano. Então não tinha nem o que fazer, a gente pode pecar à vontade. Era isso que ele estava dizendo lá, ok? Então a preocupação é salutar, é claro. Ensinar os passos de Jesus, como Jesus andou, como proceder, como Jesus ensinou que nós deveríamos andar. Então, essa afirmação permitia aqui dos gnósticos, é claro, a viver um sentido de libertinagem moral.
Eles poderiam fazer o que eles quisessem na cabeça deles, que estava tudo bem, achando que estava tudo certo, e conclamando a igreja de Cristo Jesus, né? Tentando se infiltrar sorrateiramente a fazer a mesma coisa. Isso não é um fenômeno novo, isso sempre aconteceu. Às vezes nós não enxergamos as questões, não é? Por vivermos no automático. Mas João estava bem ligado nisso. Uma vez aqui que entendiam que as obras praticadas pelo corpo não refletiam em nada nas suas vidas religiosas, está tudo certo, podia fazer o que quisesse. Não é? Se te faz feliz, faça. Talvez essa fosse a frase deles. Tá certo? Naquela época lá. É a frase de Satanás para o tempo presente, não é? Agora veja, João combate aqui radicalmente esse pensamento. A encarnação de Jesus demonstra a bondade de Deus, é claro, não é? Sobre a criação. Nós vemos desde o Gênesis isso. Sim. E ao mesmo tempo aqui nos oferece uma referência, um tipo de vida que agrada a Deus. Não é de qualquer forma. É um tipo de vida que agrada a Deus. Ok? É sobre isso que ele está dizendo. Por isso que é importante João enfatiza, aliás, no começo do capítulo 2, né, que a obra que Jesus envolveu traz o sentido de oferecer-se em sacrifício para aplacar a ira de Deus pelos nossos pecados. Veja, na teologia de João, Cristo ele veio para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Pecados esses que nós cometemos com o nosso corpo. Por isso que ele está falando, o proceder, o andar é assim. Processo de santificação é o nome disso. 1 João capítulo 2, verso 2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda do mundo inteiro. Por quê? Porque o pecado é uma coisa séria. Foi por causa dos pecados, meu e seu, que Cristo morreu na cruz do Calvário. Sem a qual nós estaríamos todos condenados. Não haveria nenhuma injustiça em Deus, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus ao pecarmos em Adão. Agora veja, o pecado nos privou em dado momento da glória de Deus. O salário do pecado, inclusive, é a morte. O emolumento do pecado, o pagamento em dia, nem atrasa, é a morte. Ok? Eu sei que a expressão pecado talvez esteja um pouco fora de moda. Hoje, né, as pessoas não querem ouvir muito sobre isso. Talvez essa expressão esteja um pouco fora de moda. Muitos aqui de vocês que me ouvem aqui, naturalmente, hão de convir comigo, que não são em todos os redutos religiosos, que nós podemos abertamente, na verdade podemos e devemos, falei isso hoje de manhã na Penha, nós podemos e devemos falar, mas não ganha-se muito ibope. A denúncia não é no indivíduo, a denúncia é no pecado, para que haja arrependimento. O mesmo Deus santo e justo que condena o pecado, é o mesmo Deus santo e justo que oferece justificação para todos aqueles que nele creem e se arrependem. É o mesmo Deus santo. Então veja, não é? Horas, o chamado bíblico aqui é um chamado ao arrependimento. É um cerne do Evangelho. O chamado ao arrependimento. Arrepender-se aqui é mudar a mentalidade a respeito de Deus e abandonar aqui o pecado e viver uma fé em Cristo Jesus. Voltar-se a Cristo Jesus. Atos capítulo 3, verso 9 diz isso claramente. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento, contudo, não é uma obra humana. Não pense que, nossa, eu levantei e eu me arrependi porque eu sou bom mesmo. Não. É o resultado da operação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, sem a qual nós nem podemos nos arrepender. Ok? Porque estávamos todos mortos em delitos e pecados. E o morto fica morto, não faz nada. Agora, sabendo que João, né? Ou sabendo João, ele sabia que a heresia gnóstica estava levando muitos cristãos a uma vida libertina. Muitos cristãos estavam dando ouvidos, tá certo? Pelo menos cristãos nominais, dando ouvidos ao gnosticismo, vivendo uma vida libertina. Ele recorda aos seus ouvintes que a verdadeira fé é manifestada pela obediência aos preceitos e aos mandamentos divinos. A verdadeira fé é isso. Não está desassociada da obediência. Veja, em nossa fé, né? Em nossa fé, o perdão de pecados aqui é uma obra graciosa do próprio Deus. Não há um pastor, não há um padre
Não há um líder religioso que pode falar assim, olha, eu perdoo os seus pecados, pode ir embora. Não há uma denominação que tenha o poder de perdoar pecados, mas sim Cristo. Percebe isso? É Cristo quem perdoa os nossos pecados. Evidentemente que nós devemos sempre instruir, não é? A palavra fidedigna, o caminho que você deve seguir, não com os nossos achismos, mas com aquilo que a palavra nos orienta, evidentemente. E nossa salvação aqui é pela graça do Senhor, do começo ao fim. Não pense que é contrário disso, não. Não tem mérito nenhum. Do começo ao fim. João aqui reconhece que cada pecador que passa pela cruz encontra em Jesus, não é? O perdão, é claro, através da porta chamada arrependimento. E naturalmente, irmãos, passará a amar a Deus acima de todas as coisas. O mesmo Deus que outrora nós rejeitamos, porque pecamos. Uma coisa maluca, né? Como pode uma coisa dessa? Por isso que o amor de Deus é incompreensível. É o amor agapau, ágape, o amor sacrificial, a ponto de dar a vida por mim e por você. E às vezes a gente não entende. Mas avançando ainda aqui, arrependimento, contudo, não é esta mera obra humana, não é? Como eu disse. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz lá, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E quem está dizendo é a Bíblia. Pode ficar bravo, quem está dizendo é a Bíblia. É mentiroso. E nele não há verdade. Eu não estou falando de que nós não vamos pecar nunca mais. Na verdade, eu já pequei um monte de vezes, hoje você também. No andar, no falar, no agir, não pense que não. Tá certo? Nós pecamos. Eu não estou dizendo que nunca mais pecaremos. Claro que não, nós estamos no processo de santificação, pecaremos. Não é? Não voluntariamente, e mesmo que voluntariamente, peça perdão a Deus. Ele é misericordioso, ele vai perdoar. Arrependimento sincero. É sobre isso. É isso que eu estou dizendo. A obediência aqui para o cristão não é um fardo pesado da religião. Nossa, estão pedindo que eu faça isso. Até às vezes algum legalismo religioso que as pessoas intentam, né? Diante das outras. Olha, corta o cabelo assim, usa a roupa assim, faz assim, não usa barba, aquela coisa toda. Que aí sim... Não tem nada disso. Essas coisas têm a aparência, diz Colossenses, de sabedoria. Não é um fardo pesado da religião, mas a obediência é uma declaração do amor do próprio Deus em relação à sua salvação. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Obedecer os preceitos, os mandamentos, os princípios que o Senhor estabelece, justamente é uma evidência salvífica. É uma evidência da salvação. Como João Calvino afirmou, né? Certa vez, somente a fé salva. Mas a fé que salva não vem sozinha. Ok? Nós não somos salvos pelas boas obras. Tá certo? Mas nós somos salvos para as boas obras. É claro que a fé sem obras, ela é morta. É claro que se eu sou salvo, eu devo estabelecer fé prática. É sobre isso que Tiago está dizendo. Não é uma fé que a gente guarda no bolso e nunca mais mostra para ninguém. Não é isso. Percebe? 1 João capítulo 2, verso 5, aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso sabemos. Se fizermos isso aqui. Pois cada pessoa que passou pela cruz de Jesus Cristo, ela é convocada a seguir os passos de Jesus. Cada pessoa. Não se engane. Enquanto sua morte nos trouxe salvação, claro, estou falando isso aqui, a vida de Cristo Jesus nos mostrou a forma com que nós devemos viver, a forma com que nós devemos caminhar, a fim de agradarmos ao Senhor. É claro. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Esse também deve andar assim como ele andou. São textos claros. Quando a Bíblia aqui nos vocaciona a andarmos como Jesus andou, Ele está nos orientando, não é? Ela, na verdade, a Bíblia está nos orientando
a pautarmos nossa vida ao profundo legado que Jesus Cristo deixou. Andar aqui como Jesus Cristo andou não significa, irmãos, que necessariamente nós realizaremos as mesmas obras, os mesmos milagres, embora haja um texto que fala, vocês farão obras maiores. As pessoas distorcem um pouco isso. Nós não vamos sair por aí ressuscitando morto, à torta direita. Nós não vamos falir o IML, não. Ok? Basta que você veja a pandemia 2020 até 22, 23 aí, tanto curandeirismo que foi se pregado e que é pregado em muitos redutos religiosos e nenhum deles curou ninguém. Ok? Não é sobre isso que eu estou dizendo. Embora nós cremos na cura, embora nós cremos no milagre, mas segundo a soberania de Deus. Não é sobre isso. Andar como Jesus andou não significa necessariamente isso. Jesus aqui é Deus, nós somos criaturas. Não pense que você está igual, no mesmo patamar que Deus. Há um abismo aqui entre a santidade divina aqui e a nossa inadequação, para ser, assim, bem generoso. Inadequação. Além disso, Jesus não foi cristão. Olha, ele era cristão. Como assim? Jesus não foi um cristão, como alguns definem por aí afora, né? Não. Ele não foi perdoado pelos seus pecados. Claro, ele não pecou. Como é que ele seria perdoado por alguma coisa que ele não pecou? E nunca pecaria, claro. Por isso, natureza divina e natureza humana, entenda isso. Agora, não precisou ser declarado justo por Deus. Jesus não precisou disso. Olha, eu declaro Jesus justo porque, né, senão... Não. Ele é justo porque ele é Deus. É por isso. Não é um Deus, não. Ele é Deus. Tem uma... Não posso nem chamar de Bíblia. Uma dessas seitas. Mudam, colocam um artigo lá, artigo definido e indefinido, né? No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Não, não era Deus. Era Deus. Nós cremos na Trindade. Ok? Ele não precisou ser declarado justo. Como então eu devo andar como Cristo andou? De que forma que eu tenho que fazer para andar como Cristo andou? Pois a Bíblia nos ensina de que modo nós devemos imitar aqui o nosso Mestre e assim agradar ao Pai que nos salvou. Como é que a gente faz isso se não vejamos de forma bem rápida e objetiva? Em primeiro lugar, Jesus nos deu uma lição poderosa de humildade. Você quer andar como Jesus andou? Humildade. Tão difícil hoje, né, tratar sobre isso. Humildade, as pessoas são tão arrogantes, prepotentes, né? Olham de cima para baixo, não é assim? A única forma de você olhar de cima para baixo é para você estender a mão. É só a única forma, você olhar de cima para baixo. Pessoas que caminham totalmente desconexas com o que a palavra diz por aí afora e até se intitulam, às vezes, cristãos. Ainda bem que nós não temos isso aqui no Brasil, né? Só lá fora. Jesus nos ensinou uma lição preciosíssima, não várias. Não vou citar todas, é claro. Mas uma delas, preciosíssima, de humildade. Ensinou os discípulos. Tarefa que era reservada a um servo de uma posição mais humilde. O que ele fez? Lavar os pés dos discípulos. Você quer andar como Jesus andou? Seja humilde. Não tem uma aparência de humildade. A aparência de humildade é uma coisa. Ser humilde é outra coisa. É virtude, característica do cristão. Deve ser, pelo menos. Ao realizar esse gesto aqui, ele ensinou que a verdadeira grandeza não reside no status. A verdadeira grandeza não reside na posição, mas na disposição de servir aos outros com amor e com humildade. Você quer andar como Jesus? Faça isso. Esse exemplo aqui nos desafia, inclusive, a adotarmos uma postura de serviço e não ser visto. Ser visto é uma coisa, serviço é outra coisa. É o cerne do cristianismo, serviço. Refletindo o quê? O caráter de Cristo em nossas atitudes. Quer andar como Jesus andou? Comece por aí. Humildade. Essa é uma crítica que faço até mesmo do movimento moderno que tem por aí, do evangelicalismo brasileiro, mundo afora. Uma crítica, claro. Fala-se tanto sobre poder, fala-se tanto sobre autoridade, conquistas, não é? Mas o cerne da religião de Jesus, o cerne do cristianismo, está no serviço. O cristão bíblico ele não está ocupado em subir,
mas sim em descer. É o contrário. Que ele cresça e que eu diminua, que você diminua. Quem deve aparecer é Cristo. Humildade. Quer andar como Jesus andou? Seja humilde. É com a toalha aqui nos ombros que nós nos lembramos de que o dono do universo, tem noção que é isso? O dono do universo, o criador e sustentador de todas as coisas, lavou os pés de pecadores, miseráveis, pobres e cegos e nus. O dono do universo fez isso. Com a toalhinha lá e secou depois, não é? Para nos ensinar que o vigor da nossa religião não está na prepotência, na arrogância, no que eu posso ou não fazer, no que eu posso ou não dizer, no status social que eu tenho ou não. Não está aí, mas está na humildade. Jesus, falando sobre a lição de humildade, disse, não é? João 13,15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Foi Jesus que disse isso. João capítulo 13, verso 15. Em outro momento, Jesus disse, Marcos capítulo 9, verso 35, está recheado de falas de Jesus. Ele disse assim, e ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Humildade. Os discípulos vinham discutindo no caminho, burburinho aqui, burburinho ali, pensando que Jesus não sabia. Né? Jesus chega no cenário e fala para eles, mas o que vocês vinham discutindo o que no caminho? Como se ele não soubesse? Queria ouvir da boca deles. Aí ele traz essa lição. Quer ser o primeiro? Quer ser ali o que está em proeminência? Bom, se alguém quiser isso, seja o último. Seja o servo de todos. Ele mesmo disse, né? Mateus capítulo 20, no verso 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar sua vida em favor de muitos. Lembre-se do cenário. Tiago e João, não é? A mãe deles chega ali em Jesus, interrompe uma conversa. Oh, Jesus, quando você estiver no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e um à tua esquerda. Os outros ficaram bravos. Você lembra do cenário? Está lembrado disso? Aí Jesus parece dar uma coçada, dá até para dar uma coçada na cabeça. Espera aí, vem cá. Chama todo mundo, começa a dar lição neles. Vocês podem tomar do cálice, que eu estou pronto para tomar? Eles ainda arrogantemente falam, podemos! Claro que podemos. O cálice era morte. Ele estava falando sobre isso. E ele começa a descrever, não é assim entre nós, não. Entre nós não é assim, não. É humildade. Ele dá uma lição de humildade. Ele começa a tratar sobre isso, falar sobre isso. Você quer andar como Jesus andou? Seja humilde. Segundo lugar, você quer andar como Jesus andou? Quer? Jesus nos deu uma lição de sacrifício. Ele nos deu uma lição de sacrifício. Jesus nos ensinou que a verdadeira vida envolve sacrifício em favor da glória de Deus. Claramente ele nos ensinou isso. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, e foi obediente até, sei lá, os 40 do segundo tempo, não é assim que diz aí? Obediente até a morte, e morte de cruz. O cristianismo aqui é sobre vida abundante, claro que é. O próprio João diz isso, João capítulo 10, verso 11, é vida abundante sim, e que maravilha, que bênção. Mas é também sobre morrer. O cristianismo é também sobre sofrer. Redutos religiosos, né? Estampado lá na frente, pare de sofrer, fuja daí, irmão. O evangelho não é isso não, parar de sofrer. Ser cristão é um chamado ao sofrimento, ao sacrifício. Seguir Cristo poderá custar, por exemplo, perdermos amizades. Talvez você já tenha até passado por isso. Seguir Cristo é isso. Seguir Cristo aqui é talvez ganhar menos dinheiro, não é? Menos recursos, porque você não vai se envolver com coisas erradas. Talvez seja isso, sim. Sofra o dano. Servir a Cristo aqui, caminhar com Cristo, numa vida de sacrifício, é gastar a sua vida, a minha vida aqui, em prol de outras pessoas. Você já parou para pensar nisso?
Não são interesses próprios meus, não. São interesses do reino. Sacrificar sonhos e projetos pessoais em prol de uma vocação no reino de Deus. Fomos chamados para isso. É exatamente para isso. Se você não está disposto a morrer por Cristo, você nunca conhecerá o poder de viver para Ele. É muito claro. Uma segunda lição é o sacrifício. Filipenses 2, 5 a 8, não diz isso? Esse texto que eu estava aqui falando. Tende em vós o mesmo, não é outro não, é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Alguém poderia perguntar, que sentimento que é esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, sacrifício. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Humildade, sacrifício. Nada na vida aqui é conquistado sem sacrifício. E eu não estou falando de obras aqui não, viu? Não pense que eu estou falando de salvação, senão eu mesmo cairia numa contradição. E a Bíblia não se contradiz. Não estou falando de obras, não. Nada na vida é conquistado sem sacrifício. A nossa salvação, por exemplo, custou um sacrifício. Não foi o nosso, mas foi o de Jesus. Ok? Foi o de Cristo Jesus. O nosso crescimento em Cristo custará, irmãos, preste bem atenção nisso, muitas renúncias por amor a Ele. Não pensa que não vai acontecer. Você tem que caminhar em muitas renúncias por amor a Cristo. Não é? Lucas 9, 23 não dizia isso? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga. É abrir mão do que eu penso que sou, do que você pensa que é. É abrir mão do que as outras pessoas, a nos enxergarem, dizem quem somos, até com ar até bajulativo às vezes, para nós nos tornarmos ou sermos aquilo que Deus estabeleceu que nós sejamos. É exatamente isso. Hoje nós vemos inúmeros redutos religiosos, lotados, que não têm ideia do que seja o cristianismo. Vivem um catado de coisas, não têm ideia do que é o cristianismo. Estão ali buscando honras, estão ali buscando status, estão ali buscando qualidade de vida, estão ali, quem sabe, buscando um network forte, né? Uma gama de network mais sólida. Às vezes estão só por isso. Estão buscando o bem-estar para se relacionar com gente na cabeça desses. Bacana, mas isso não é o cristianismo. O cristianismo é sacrifício. O verdadeiro cristianismo, contudo, envolve o sacrifício, o sofrimento. Sentir o peso dos próprios pecados, sentir a dor do outro, importar-se a ponto de fazer algo para o bem de alguém, carregar a vergonha da cruz e afirmar-se cristão mesmo em face da morte. Isso é o cristianismo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21, corrobora com o que lemos inicialmente. Pois que glória há? Que glória há? Se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Mas o que tem aí, gente? Isso é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fosse chamado. Foi para isso, viu? Se você quiser continuar sendo cristão, é isso aí. Para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Não é somente a alegria de crer em Cristo, é também a alegria de padecer por Cristo, por amor a Cristo. É isso que a Bíblia nos instrui. O nosso mestre foi esbofeteado, cuspido, pregado na cruz do Calvário. E você quer aplausos do mundo? Se você caminha dessa forma, você já recebeu o seu galardão. Isso é a Bíblia que diz. Sacrifício, sofrimento. O tempo inteiro é sofrimento? Não. Mas nós temos que estar preparados para isso. Terceiro lugar e último.
Jesus nos deu uma outra lição. Como é que então nós fazemos para caminhar, andar como Jesus andou? Além da humildade, além do sacrifício / sofrimento, uma lição de amor. Você quer andar como Jesus andou? Amor. Assim como Deus ele é amor, por isso que eu falei do contexto da epístola, né? Toda. 1 de João, capítulo 4, verso 18, não vou ler de novo, mas está lá. Você pode marcar para ler. Assim como Deus ele é amor, Jesus demonstrou o amor em cada atitude observada nos evangelhos, sem sombra de dúvida. Lucas capítulo 10, verso 27, diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Só isso? Acabou? Acabou aí? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É vertical e horizontal. Em Jesus, nós descobrimos claramente que o amor a Deus, entenda isso, o amor a Deus e ao próximo é base para vencermos, inclusive, o pecado. Claro, envolve arrependimento, claro, envolve uma série de questões, convicção de que somos pecadores, claro que envolve confissão, claro, mas em Jesus nós descobrimos que o amor a Deus e ao próximo é a base para vencermos o pecado e crescermos em santificação, crescermos no processo de santificação. Mas não somente isso. O amor é a base na qual os cristãos formam seu caráter, os seus princípios, sejam eles éticos, sejam eles morais. Todo pecado é, em última instância, falta de amor. Já parou para pensar nisso? Ou a Deus ou ao próximo. O fato é que todo pecado, mesmo contra o próximo, é primeiro um pecado contra Deus. É transgredir e ferir a lei de Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. É por isso, irmãos, que no mundo repleto de ódio, no mundo repleto de questões que não condizem com a palavra de Deus, são totalmente contrários aos valores e princípios da palavra de Deus, o que é que nós temos que fazer para andar como Jesus andou? Amar, só isso. Amar. Mas não filtre, veja bem o que eu vou dizer, não filtre o seu amor apenas para pessoas perfeitas. Não filtre o seu amor apenas para quem você tem afinidade, para quem está dentro da nossa bolha religiosa. Não filtre o seu amor só nisso. Porque aí não seria amor. Seria seletividade. Não filtre o seu amor somente por isso. Você precisa amar indistintamente. Você precisa fazer isso. Indistintamente. Levando o quê? Essa esperança calorosa do Evangelho, que é boas novas anunciadas por Deus a nós, e agora nós vamos anunciar a outros, sem distinção. Não importa quem seja. O que é pregar, evangelizar, falar do amor de Cristo, da justiça e das outras nuances tantas da palavra de Deus, senão um mendigo como eu e você, ensinando a outro aonde nós encontramos pão, o pão vivo que desceu do céu. O que é senão isso? O amor. Amar não é compactuar com todas as coisas. Não é isso que é amor. Não estou dizendo isso. Mas é tratar com a verdade da palavra de Deus como ela é. Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Ele não faz isso não. Se alguém pratica o mal contra o próximo, não é amor. Não é primícia cristã. Não é característica cristã. Não faz parte do caráter de Cristo. Não faz. Para andar como Cristo andou, nós temos que entender isso. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos, capítulo 13, verso 10. Ame na proporção em que você foi amado por Deus. Difícil, né? Amar na proporção que você foi amado por Deus. Mas peraí, eu era um pecador. Eu não era tão pecador, até mais ou menos bonzinho, né?
Imagine a figura de um assassino, de um estuprador, de alguém dessa estirpe, e que a graça o alcance. E ele pode estar sentado até do teu lado aí, em determinado momento no culto. É o amor de Deus que nós não compreendemos. Eu estou dizendo, ame como você foi amado por Deus. Isso é a essência do Evangelho. Se viver assim, você vai experimentar um cristianismo extraordinário. Você vai experimentar um cristianismo repleto de bons frutos. Para quem? Para mim, para você? Para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O fim último do homem, diz a nossa confissão de fé de Westminster, não é? No seu catecismo maior e no menor também. A primeira pergunta, o fim último do homem, o que é? As crianças já sabem. Já aprenderam ali, até cantaram aqui. É de glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Essa é a característica que nós devemos seguir. Veja, queridos irmãos, o mundo, ele precisa do testemunho do Evangelho dado por discípulos, Deus nos usa para isso, que decidem radicalmente, não é meia boca, radicalmente andar como Jesus andou. O nosso cristianismo anda enfraquecido. Quando eu digo nosso, eu digo do evangelicalismo, entenda isso. Ele anda enfraquecido porque nós nos viciamos em liturgias, nós nos viciamos em encontros regulares, e não há nenhum problema numa liturgia, num encontro regular. Nós nos viciamos na rotina da religião. É por isso que o cristianismo anda enfraquecido. Estamos viciados nisso. Embora elas sejam importantes, e são mesmo. Nós estamos fazendo isso aqui como ajuntamento coletivo, e é importante mesmo. Elas não compreendem por si só a amplitude do nosso chamado para andar como Jesus andou, não. Aos amigos, não é? Aos amigos, essa mensagem está sendo gravada, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Aos amigos aqui que irão ouvir, de repente, no YouTube, em qualquer outro lugar que ficar gravado. A esses amigos, só basta convidá-los a abraçar a fé em Jesus e se render a Ele. A estes é isso. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo através deste Filho, Jesus Cristo. Há uma porta de graça aberta a todos que se rendem ao Salvador invencível. Deus promete perdoar e salvar os que creem em Jesus, e confirmou isso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Vocês precisam crer em Jesus Cristo. Mas não somente esses amigos que nos ouvem. Aos irmãos da fé, aos do caminho, aos da comunidade da fé, aos de Cristo, que já passaram pela cruz, eu convido cada um de vocês, me incluo nisso, a limpar as nossas velhas cinzas da religiosidade, do altar, de qualquer outra palavra que você queira chamar. Altar para nós é coração, não é isso aqui, ok? De limpar essas velhas cinzas e abraçar uma fé vibrante em Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Quanto mais nos esforçamos em andar como Jesus, menor será a influência do pecado no nosso coração. É uma receita tranquila de se seguir. Ao ponto que nós vamos caminhando mais com Jesus, andando como Jesus, porque Ele está indo na contramão do mundo pecaminoso e dos valores espúrios. Nós vamos nos distanciando do pecado e vamos no processo de santificação, dia após dia, até o dia de Ele retornar e buscar sua igreja. Coletivamente, a maior promessa, mas pode ser também individualmente. Pode. O pecado costuma derrubar quem parou. Quem está seguindo as pisadas de Jesus, mesmo sangrando, que é o sofrimento, vence o pecado. E crescendo o tempo inteiro na santificação. E até mesmo quando os nossos pés não conseguem mais caminhar, diz pela manhã, na esteira dos dias, o próprio Cristo nos carrega no colo e nos conduz e nos leva. Nos leva. Romanos capítulo 13, verso 14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, ou seja, para o pecado,
no tocante às suas concupiscências. Revista-se no Senhor. Caminhe pelo Senhor. Siga o passo do Senhor. Ele não falou? Quer vir após mim? Tome sua cruz, venha após mim. Negue-se a si mesmo. Sim, exatamente isso. Milhares, não são poucos aqui, milhares de doentes. Veja bem o que eu vou te dizer, viu? Milhares de doentes que estão nos hospitais e até outros lugares mais, esperam uma visita amiga de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Quer andar como Jesus andou? Começa aí na parte prática. Milhares. Eu não sei onde ir, eu te mostro. Nós temos um departamento de capelania. Eu te mostro, é só conversar comigo. Está precisando de gente. Muitas crises pessoais, elas podem ser superadas se nossos joelhos tocarem o chão. Se os nossos joelhos tocarem o chão. Então o poder está na oração? Não. O poder está em Deus, sempre esteve. A nossa oração aliada à vontade de Deus, é claro. Ele responde. Responde. Quantas crianças? Você viu algumas aqui. Tem muito mais que isso. Os nossos irmãos estão viajando, levam os filhos. Você viu algumas crianças que estão ali na parte do Kids, aprendendo a palavra de Deus. Que bênção, que maravilha. Mas muitas crianças nos orfanatos da vida por aí afora podem ter suas vidas mudadas. E nós temos cenários assim. Temos biografias inteiras assim. Podem ter suas vidas mudadas se abrirmos o nosso coração até mesmo para adoção. Até mesmo para isso, quem sabe. Tem várias coisas que podem ser feitas. E até mesmo isso. Ok? Quantos famintos poderão ser alimentados? Quantos deles? Se aprendermos a dividirmos o pão. Difícil, né? Se nós aprendermos a dividirmos o pão. Quantas histórias serão transformadas se nós abrirmos nossa boca e espalharmos as boas notícias do Evangelho que nos salvou? Quantas vidas? Pois bem, andar como Jesus andou é isso. Deus deseja levantar uma igreja vibrante e prática, não só teórica, prática. Ortodoxia, ensino, juntamente com a ortopraxia, prática. Deus quer isso. Deus aqui deseja cada um maltrapilho como eu e você, se eu posso chamar, não é? Não entenda mal. Cada um como maltrapilho, eu e você. Pecadores miseráveis, que agora perdoados, Ele espera que cada um desses espalhe a notícia de que há um lugar na mesa do rei. Ele espera isso. É tempo de andar como Cristo andou. Finalizo para louvarmos. 1 de João, lendo de novo o texto. Capítulo 2, versos 5 e verso 6. Diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Cristo nos ajude, que Cristo nos fortaleça, que Cristo nos faça caminhar, não é? Diante das dificuldades mesmo do tempo presente. E que nós possamos todos os dias, enquanto cristãos, honrarmos o Senhor e sermos cristãos melhores, não para nós mesmos, mas para o Senhor e para a glória dele. Fique de pé e curve sua cabeça. Enquanto eles se preparam aqui para louvar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração, para que o Senhor nos abalize nisso, o Senhor nos direcione nisso. Curve sua cabeça aí.